Graças a Deus. Eu gostaria que você investisse nesta reunião, investisse na terapia do amor, que você convide aí o seu marido, convide a sua esposa, convide as pessoas da tua família que não conseguem a felicidade amorosa, que não conseguem ser as pessoas que não conseguem se realizar amorosamente. Convide as pessoas para participar dessa terapia do amor em seu lar. Você que conhece alguém, a nora, o filho, a filha, o genro, você conhece a sua cunhada com o seu irmão, você conhece um casal que está com problemas, então ligue para a pessoa e convide a pessoa a participar conosco aqui da terapia do amor. Fique de pé aí na sua casa. Eu vou pedir para você chegar mais perto da sua TV, mais perto do seu computador ou do seu celular. Nós vamos fazer essa oração, e esta oração não há necessidade do casal ficar muito junto ou de mãos dadas. Essa oração eu gostaria que você ficasse de pé aí onde você está e que você colocasse as mãos na altura do seu coração. Você vai fazer desta canção Só Jesus, você vai fazer desta canção a sua oração de buscar o socorro, de buscar ajuda, de buscar a direção que vem de Deus para mudar a sua história. Então feche os seus olhos, por favor, coloque a mão ou as mãos no seu coração, feche os seus olhos. Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas, e você perceber, e você perceber que as verdades estão todas erradas, quando você não estiver no mundo, quando você não tiver no mundo, nem mais um amigo, não tiver mais ninguém ao seu lado, não tiver mais ninguém ao seu lado que lhe dê abrigo, só Jesus, chame por Ele, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus lhe dará a salvação. Ó nosso Deus e nosso Pai, nós entramos em oração diante do Senhor e pedimos que nesse instante o Senhor venha enviar o poder do Senhor até a vida de cada pessoa que está sofrendo, cada pessoa que está desesperada, cada pessoa que está aflita, com o coração apertado, oprimido. Meu Deus, essa pessoa que já não aguenta mais tanta dor, que já não aguenta mais tanto sofrimento, essa pessoa que entra mês e sai mês, entra ano e sai ano, e ela não consegue encontrar a paz no que se refere à vida amorosa, ela não consegue encontrar a paz no que se refere à vida conjugal, à vida sentimental. Por isso que nós clamamos ao Senhor, que o Senhor visite agora
cada pessoa que vive só, cada pessoa que não consegue, meu Deus, se realizar amorosamente, cada pessoa que está até desacreditada, devido a tantas frustrações, no que se refere à vida amorosa, essa mulher que já não quer, nem sequer, ela já não tem mais nem sequer o pensamento de investir na vida amorosa, porque ela, meu Deus, já tentou tantas vezes, e cada vez que tentou, se decepcionou, cada vez que tentou, se entristeceu, cada vez que tentou, ela foi ferida, ela foi machucada, e hoje ela tem trauma. Essa mulher que é traumatizada, ela tem traumas dentro dela, de ter sido agredida verbalmente, de ter sido agredida moralmente, de ter sido traída, de ter sido abandonada, jogada de lado. Meu Deus, essa mulher que tem essa dor dentro de si, criou-se nela esse trauma, e ela tem na cabeça que nunca conseguirá ser feliz no amor. Meu Deus, eu clamo ao Senhor por essa mulher, por essa moça, por essa mulher que tem filhos, que cria os filhos sozinha, porque o pai das crianças foi embora, e ela faz o papel de mãe, faz o papel de pai, faz o papel, meu Deus, faz o papel que só ela está ali presente para poder dar assistência aos filhos. Então eu oro por essa mulher, eu oro por essa esposa, meu Deus, que tem o seu marido, que está com o seu marido, mas ele é agressivo, ele é violento, ele agride com palavras, ele agride fisicamente, ele agride moralmente, traindo, enganando, jogando na cara dela que outras mulheres têm mais valor do que ela, que outras mulheres fazem o que ela não faz, que outras mulheres, que as outras são o que ela não é. Então eu oro por essa esposa, ajuda também este homem, que a esposa não o quer mais, que a esposa foi embora, que a esposa está nos braços de um outro homem. Ajuda essa esposa, que o marido foi embora, que o marido está nos braços de uma amante, mas ela ama o marido, ele é o pai dos filhos que eles têm, ela quer a reconstrução do casamento, Então Deus, em o nome de Jesus Cristo, estende a mão do Senhor a essa esposa, estende a mão do Senhor a esse marido, e essa pessoa, ela encontre a paz dentro dela, para que ela consiga, tendo a paz, tendo o Senhor, tendo o Espírito do Senhor, então ela consiga ter a direção, a sabedoria, para reconstruir o casamento, para reconstruir, meu Deus, o casamento, a família, para reconstruir a vida amorosa. Então faça com que essa pessoa tenha esse entendimento. Agora, aí na sua casa, levante as suas mãos, por favor. Meu Deus, consagra as mãos desta pessoa, que nelas haja o fogo do Espírito Santo, para queimar esse espírito perturbador e destruidor de família, para queimar esse espírito perturbador e destruidor de casamento. Então consagre essas mãos, coloque agora as duas mãos em cima da cabeça, faça uma leve pressão para baixo, as duas mãos em cima da cabeça, interlace os dedos uns nos outros, feche os seus olhos, por favor, fique em silêncio agora, que essa oração é uma oração forte, para arrancar o mal que possa estar aí na sua vida. Feche os seus olhos. O espírito destruidor de casamento, eu repreendo você, espírito destruidor de casamento, em nome de Jesus. Essa pessoa não é tua, essa mulher não é tua, esse homem não é teu, esse casamento não é teu. O espírito destruidor de casamento,
você que faz a mulher ter nojo do marido, você faz a mulher ver o marido com maus olhos, ela vê defeitos onde não tem, ela vê falhas onde não tem, ela só tem olhos para ver os defeitos. O espírito que está agindo nessa esposa para destruir o casamento, você faz com que ela sempre tenha dores. Quando o marido procura, ela tem dores. Quando o marido procura, ela sempre está indisposta. O espírito que está agindo na parte íntima do casal, o espírito que coloca essa dor, essa doença nessa mulher, o espírito que coloca impotência nesse homem, o espírito que faz com que ele esteja sempre indisposto quando a mulher procura. Eu repreendo você, espírito que está agindo na parte íntima do casal. Você faz a esposa sentir um cheiro no marido que não existe, um cheiro ruim que não existe. Você faz o marido sentir um cheiro ruim na esposa que não existe, para que eles não tenham a intimidade, para que eles não estejam próximos, para que eles tenham nojo de ficar perto um do outro. O espírito que foi pago para destruir esse casamento, o espírito que causa essa maldição, impedindo essa pessoa de ser feliz no amor, impedindo essa mulher de ser feliz na vida amorosa, impedindo esse homem de ser infeliz na vida amorosa. Você coloca na cabeça dele que ele não tem valor, você coloca na cabeça dele que ele nunca vai encontrar uma mulher que o valorize, você coloca na cabeça dela que ela nunca vai encontrar um homem que venha valorizá-la. Meu Deus, queime esse espírito que age na mente, no psicológico, no subconsciente. Queime esse espírito que age para que essa pessoa não consiga felicidade amorosa, para que ela continue sozinha. O espírito que causa maldição na vida dessa pessoa que está só, eu arranco você daí. O espírito que causa a maldição na vida desse casal, na vida dessa esposa, na vida desse marido, eu arranco você daí. Espírito da maldição, eu tiro você daí, eu tiro você dessa cabeça, eu tiro você dessa cabeça, desse coração, desse corpo, dessa vida. Todos com as mãos na cabeça, diga assim: meu Deus, passa agora da minha cabeça aos meus pés, dos meus pés à minha cabeça. Diga com fé, diga assim: Deus, queima agora o espírito da angústia, depressão, esquizofrenia, mau pressentimento, tristeza. Diga com fé: queima agora o espírito destruidor de família, destruidor de casamento. Isso, agora com as mãos na cabeça, diga com bastante fé, diga: em nome de Jesus. Jogue a mão e diga: saia, e vá para o inferno e nunca mais volte. Coloque as mãos no coração agora, ainda de pé. Entregue a sua vida a Deus, entregue o seu casamento, o seu relacionamento, o seu namoro. Você que não tem ninguém, apresente a sua vida amorosa a Deus. Renda-se agora, entregue-se agora. Ó Deus, nós unimos a nossa fé e determinamos que cada uma destas pessoas, elas sejam agora alcançadas, elas sejam visitadas. Deus, abre a mente dessa pessoa, abre a mente dessa pessoa, meu Pai, para que ela entenda a importância, meu Pai, que ela entenda a importância de ouvir a Tua palavra, de ouvir a palavra do Senhor, de colocar em prática o que é ensinado, de colocar em prática o que é passado. Deus, em o nome de Jesus, nós vamos fazer daqui um pouco a oração para que ela entregue a vida no teu altar, ela entregue-se 100%, renda-se 100% ao Senhor. Daqui um pouco nós faremos essa oração, mas eu peço ao Senhor agora, que o Senhor prepare a terra, que nós iremos semear. O Senhor nos usará para semear o ensinamento, semear a palavra. Então que o Senhor venha preparar a terra, que é o íntimo,
que é o coração de cada uma destas pessoas. Em o nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus, amém. Graças a Deus. Nós, toda quinta-feira, nós sempre levamos as pessoas a palavra de Deus. Todo o ensinamento que é dado, nós levamos as pessoas ao apego, a se apegarem, não a uma instituição, não a uma religião, mas levamos as pessoas a se apegarem em Deus, se apegarem na palavra de Deus. Porque quando a pessoa se apega em Deus, na palavra de Deus, então a pessoa está garantindo que o futuro dela será um futuro de paz, de alegria, de felicidade conjugal, de felicidade familiar, de prosperidade, de saúde e, acima de tudo, porque ela se apegou na palavra, que significa se apegar em Deus. Então a pessoa, ela tem o Espírito Santo, tem a salvação. E é justamente sobre isso que nós vamos falar, o futuro, para que você não seja imediatista. Então nós vamos ler 2 versículos bíblicos que nos trazem um exemplo do que nós estamos falando. 2 versículos bíblicos. Primeiro é Gênesis 25, 31. Gênesis 25, 31 fala sobre Jacó, e Gênesis 25, 32 fala também sobre Jacó e o irmão dele, Esaú. Só para fazer um contexto, para que as pessoas entendam melhor o que nós vamos ler, até hoje ainda, pois nós temos nosso filho, tem 22 anos. O nosso filho, ele nunca vai dormir sem antes vir até nós e pedir bênção, né? Ele vem até mim, bênção, pai. E eu falo, Deus te abençoe, meu filho, boa noite. Ele vai até você e fala, bênção, mãe, e você o abençoa. A bênção vinda do pai e da mãe no passado era muito mais forte do que é hoje. Quem tinha direito à bênção do pai no passado, quem tinha direito da bênção, a bênção do pai no passado, era o filho mais velho, o primogênito, era o filho mais velho, o primeiro que nascia. A bênção do pai no passado, na época de Abraão, Isaac, Jacó, na época bíblica, a bênção de Deus, que vinha através da bênção do pai, a bênção que vinha através do pai no passado, dava direitos ao filho mais velho, dava direitos ao filho primogênito. Então não era só uma bênção, um dito verbal, Deus te abençoe, meu filho, não. Quando o pai abençoava o filho mais velho, ele tomava o lugar do pai. Quando o pai morria, então o filho mais velho, ele era o líder da família, ele era o líder dos outros irmãos, ele era o líder daquele lugar, e ele também herdava maior parte na herança, ele também herdava maior parte nos bens que tinha aquela família. Então, o direito de primogenitura era esse direito de ser abençoado pelo pai, quando o pai estava para morrer, ou quando o pai estava muito velho. Então ele passava a bênção que estava sobre ele para o filho mais velho, para o primogênito, e o filho mais velho herdava a bênção que vinha de Deus. O filho mais velho herdava a bênção que vinha de Deus, e não só a bênção que vinha de Deus, ele se tornava o líder daquela família, e também era o que tinha direito a mais herança, a mais bens, a mais riqueza do que os outros
do que os outros filhos. Jacó e Esaú, eles nasceram juntos, eles eram gêmeos. Diz o texto sagrado que Jacó e Esaú, antes de nascer, eles brigavam no ventre da mãe. E quem nasceu primeiro foi Esaú. Diz o texto sagrado de Gênesis, você pode ler, que quando Esaú nasceu, Jacó estava segurando o calcanhar do irmão. O irmão nasceu primeiro, Esaú nasceu, e Jacó, ele nasceu segurando o calcanhar do irmão. Então, Esaú, ele era o filho mais velho, porque nasceu primeiro, e Jacó era o filho mais novo. Só que o que nós vamos mostrar agora, mostra que Esaú, ele não tinha visão do futuro, e Jacó, mesmo sendo o filho mais novo, ele tinha visão do futuro. E o texto sagrado mostra que Jacó, ele era agricultor, enquanto que Esaú era caçador. E Esaú saiu para caçar e não conseguiu caçar nada. E quando Esaú chegou em casa, a mãe de Jacó e Jacó haviam preparado um cozinhado, haviam preparado um alimento muito gostoso, um cozinhado de lentilha. E aí diz assim, eu vou ler o versículo 31 de Gênesis 25, diz assim: então disse Jacó falando com o irmão Esaú, então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. Então quando Esaú voltou da caça, e ele não havia pego nada, ele estava faminto, muito faminto. Normalmente quando um homem nessa época ia caçar, às vezes ele levava 1 dia, 2, 3 dias, ele ficava 3 dias fora em busca de uma caça. Então Esaú chegou com muita fome, ele chegou da caça sem a caça e com muita fome. Lembre-se, Esaú era o primogênito, ele tinha o direito da primogenitura, da bênção do pai, da herança do pai. Jacó não. E quando Esaú chegou morrendo de fome, Jacó fez uma proposta para ele: eu te dou quanta comida você quiser, eu te dou comida com uma condição: você passa para mim a bênção que vem de Deus através do nosso pai. Você passa para mim a bênção que vem de Deus através do nosso pai. Olha só a resposta de Esaú. Diz assim o versículo 32 de Gênesis 25, diz assim: e disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então, Esaú disse assim: olha, eu estou morrendo de fome, eu estou à beira da morte, de tanta fome, do que me servirá a primogenitura se eu estou morrendo de fome? E ali Esaú pegou o direito que ele tinha de ser o primogênito, de receber a bênção de Deus vinda através do pai, de receber todas as bênçãos decorrentes da bênção de Deus que vinha através do pai. Ele jogou tudo isso fora para resolver um problema que ele estava naquele momento. Qual era o problema? Ele estava com fome. E porque ele estava com fome, então ele jogou fora o direito de ser o primogênito para poder comer. E o que nós vemos hoje? Por que nós estamos pregando isso, Suzana? Nós estamos pregando sobre isso justamente porque é o que nós temos visto nos dias atuais. As pessoas, elas não olham para o futuro, as pessoas não olham para o amanhã, as pessoas não olham para o futuro, as pessoas, na sua maioria, elas são imediatistas,
imediatistas, não apenas pessoas de fora, pessoas que não vivem da fé, mas até pessoas que estão dentro das igrejas, elas são imediatistas. Vamos dar alguns exemplos. Quantas pessoas que hoje elas sofrem no amor, quantas pessoas que hoje elas sofrem no casamento, por quê? Porque muitas pessoas casam devido à situação que elas vivem. Então tem mulheres, tem moças que elas pensam assim, eu vou me casar com o primeiro que aparecer. Por que ela pensa assim? Eu vou me casar com o primeiro que aparecer. Porque muitas das vezes ela está morando dentro de uma casa onde não tem condições. Às vezes tem 3, 4 irmãos, irmãs, o pai é alcoólatra, tem irmão drogado, aí tem o desemprego, aí tem miséria. Então, devido àquela situação de miséria, aquela moça pensa assim, eu vou me casar com o primeiro que aparecer para sair de dentro desse inferno, para sair de dentro dessa casa. Então, a moça vai e se casa, ela não se casou da maneira que precisa se casar, tendo a direção de Deus. Ela não averigou direito quem é a pessoa que ela estava se entregando. Ela só pensou em resolver o problema naquele momento, e aí ela vai e se joga nos braços. Ela sai de um inferno e ela não percebe que ela está se jogando em outro inferno. E muitas vezes a mulher, tanto a mulher quanto o homem, eles são instintivos, né? É uma pessoa que ela vai pelo instinto da carne dela, se apaixonou por aquele homem, e hoje o mundo dita isso, né? Você gostou dele, isso que importa, ele gosta de você, ele está apaixonado por você, né? Então a pessoa ela burla regras e ela se entrega a um amor louco, uma paixão louca, e aí depois ela cai de paraquedas no inferno. Sem medir as consequências. Sem medir as consequências, por um instinto, porque ela se sentiu atraída pela beleza daquele homem, pela conversa, porque o homem é caçador por natureza. Então, para ele conquistar a caça dele, ele tem uma boa conversa. É difícil um homem se relacionar bem com uma mulher se ele não tiver uma boa conversa. O homem, já por sua natureza, ele tem essa boa conversa, ele sabe conquistar, ele sabe o que a mulher quer, ele sabe as palavras que ele pode colocar, as promessas que ele pode fazer. E a mulher, por mais que estejamos no século XXI, a mulher cai, porque se entrega ao instinto. E por se entregar ao instinto, ela não está olhando para o futuro. Não olha para o Não futuro. está olhando para o amanhã. Ela olha para o desejo dela de hoje, porque ela quer hoje. Ah, eu quero, ele gosta de mim. Aí, unido a isso, eu estou vivendo esse inferno aqui, então eu vou ter uma vida melhor com ele. E une as coisas ao redor e ela se entrega àquilo. Aí a consequência vem. Essa questão de ser imediatista, quer dizer, às vezes, como nós já falamos, a moça, a mulher, ela olha que ela está vivendo dentro de uma família que é toda destruída. Então ela tem o pai e a mãe que brigam, ela tem irmãos drogados, é a miséria. Então ela pensa, eu vou me casar porque eu me casando eu vou sair desse tormento que eu vivo. Tem outras mulheres, e não só mulher, homem também. O homem também, às vezes, ele mora dentro de uma casa onde só tem destruição, e ele pensa, eu vou arrumar uma mulher, eu vou sair de casa, eu vou viver com ela, porque ele acredita que ele arrumando uma mulher e saindo de casa, ele conseguirá ter uma vida diferente do que ele vive dentro de casa com a família e com os pais. E tem outras mulheres que no desespero da solidão, porque a solidão, para quem vive só, quem vive na solidão, sabe o que é isso. É uma das piores coisas que existe, é a solidão. Então a mulher, quando ela tem, a mulher ou o homem, quando eles têm uma oportunidade de sair da solidão, tanto o homem como a mulher, eles não medem as consequências. A mulher conhece alguém e ela vê a oportunidade de morar junto, ela vê a oportunidade de se casar, por viver na solidão. Às vezes a solidão é tão profunda que torna-se uma depressão, e às vezes o homem que aparece tem condições econômicas,
Então, ela vê uma oportunidade de ter uma casa que ela não tem, isso é uma realidade. Ela vê a oportunidade de ter uma roupa que ela não tem, de ter uma comida que ela não tem, de ter um carro que ela não tem, e tem mulheres que, vendo essa oportunidade, que apareceu um homem que tem condições, ela não pensa duas vezes, ela se joga nos braços desse homem. Nós temos visto homens que fazem isso, homens que às vezes não têm nem sequer o que comer, ou que vivem uma vida financeira totalmente destruída, mas aparece uma mulher que tem uma renda boa, que tem uma casa boa, que tem um carro bom, e ele se joga nos braços dessa mulher. E essa situação de querer resolver o problema no hoje, sem olhar o amanhã, de querer resolver o problema hoje, sem olhar para o futuro, faz com que tanto o homem como a mulher acabe se destruindo, a pessoa sai do inferno, ela vai para desculpa a expressão inferno, a pessoa sai de um inferno que ela vive dentro de casa, ela vai para um relacionamento que aparentemente é um relacionamento bom, durante um tempo, alguns meses, às vezes dura um ano, às vezes dura um pouco mais de um ano, um relacionamento até aparentemente bom, mas depois ela olha para trás e ela percebe o seguinte: eu saí de um inferno que eu vivia dentro da minha casa e me joguei no inferno pior. E ainda tem as mulheres, Suzana, que ela vendo que o relacionamento está para ter fim, ela vendo que o marido, ele está frio ou está distante dela. Quantas são as mulheres que têm o seguinte pensamento: eu vou trazer um filho, vou trazer uma criança, e então a mulher se deixa engravidar, e deixa vir um filho, achando que o filho vai aquecer o amor, o que vai trazer um amor maior no relacionamento, e que aquele filho vai segurar, ou vai resolver aquele problema que ela estava vivendo, onde o marido dizia que iria embora, que iria deixá-la. Então ela vai engravida e traz uma criança, achando que aquela solução, aparentemente uma solução para aquele problema, ela não olhou o futuro, e aquilo só complica mais o relacionamento. E eu ouso dizer que ainda existe um outro grupo. Existe aquele grupo que não sai de casa, mas que no afã de resolver os problemas, porque hoje existe muito isso, as pessoas não se casam, elas se juntam, né? Se amigam. Ela tem uma relação amigável. Então, ela está ali, vivendo um problema, um inferno dentro de casa, pai e mãe brigando, irmão, aquele inferno que a pessoa vive dentro de casa, aquele monte de problema. E aí ela conhece um rapaz, gosta dele, gosta da aparência dele, namora com ele, tem sexo com ele. O que tem ele vir para dentro da minha casa? Pelo menos vai me aliviar um pouco os meus problemas. Ela não pensa na consequência, ela não pensa assim, olha, deixa eu ver primeiro quem ele é, deixa eu ver quem é a pessoa, quais os planos dele, o que ele quer para o futuro, o que ele pensa da vida em si, para depois pensar em se relacionar com ele. Mas não, o que a pessoa faz? Não, vou trazer ele para cá, a gente está se dando tão bem, né? A gente se dá bem assim na conversa, quando a gente se encontra a gente se dá bem, no sexo a gente se dá bem, então, não tem problema eu me juntar com ele. Aí ela se junta com aquele homem, leva às vezes ele para dentro de casa, ou ela vai para dentro da casa dele, e aí a gente tem, a pessoa tem a impressão que a princípio está tudo bem, mas depois a mudança chega de caminhão. Porque aí vem as consequências daquele relacionamento impensado. Vem as consequências, porque aquele homem tem o seu passado, ela tem o passado dela, e aí junta aquilo, vira uma bola de neve. Quer dizer, ela já tinha problemas dentro de casa sem aquele homem, mas ela botou ele de forma inconsequente, e aí ela não sabe o que vai acontecer no futuro, porque ela tinha um problema e agora ela passa a ter 2 problemas. Se vem filhos, 3 problemas, porque aí ela tem que criar a criança com um marido que tem problema com ela e mais a família. É o que nós chamamos a atenção, evidentemente, que filho nunca segura relacionamento. A prova é o que está acontecendo em todos os lugares. Mulheres que têm 3, 4, 5 filhos, muitas vezes é um filho de cada homem diferente, e cadê os homens? Cadê o marido? Então, filho não segura. O que nós temos, o que nós cremos é que você tem que tomar uma decisão de buscar a pessoa, você que não tem ninguém, de buscar a pessoa
por meio da fé. Por meio da fé. Porque tanto você que não tem ninguém, tanto você que é só, como os casados que também têm problemas, porque nós falamos bastante até agora, dando exemplo mais de quem não tem e quer investir de maneira imediata para resolver um problema que acarreta vindo em um caminhão de outros problemas, como a minha esposa falou. Então, nós demos esses exemplos, mas também tem os casados que querem resolver o problema que tem no casamento também de maneira imediata. Então existe aquela esposa que ela não quer investir no relacionamento. Ela tem um marido que às vezes é grosso, ou que às vezes agride verbalmente. Ou então a mulher tem um marido que ela percebe que ele não é totalmente fiel, ou não é fiel, porque não existe meio infiel, não é fiel, mas existe uma família, existe uns filhos, e o pensamento que vem muito rápido na cabeça da mulher, eu vou me separar. A separação é uma solução imediatista. Por quê? Porque a senhora vai se separar, por mais que essa esposa, Suzana, seja uma das mulheres que diz assim, eu vou me separar, eu não quero mais saber de homem, eu vou me separar, eu vou ficar só. Só que na sua maioria, a maior parte das mulheres que sofrem, que tem esse pensamento de se separar e ficar só, depois de um tempo só, 6 meses, 1 ano, 2, aquela mulher muda de pensamento, ela já não quer mais ficar só, e então ela já começa a partir para um outro relacionamento. E o que nós observamos, nós que fazemos palestras, nós que ensinamos, nós que atendemos muitas mulheres, muitos casais, o que nós observamos? Que aquela decisão imediatista de separação fez com que ela se separasse, aí as consequências, se tem 2, 3, 4 filhos, são que os filhos ficam com trauma, porque os pais se separaram, a mãe vai para um lado, o pai para o outro, e os filhos ficam com traumas. A consequência na vida futura dos filhos é que eles também vêm se separar. Aí a mulher vai com aquela decisão imediatista da separação, depois ela procura uma outra pessoa, e nessa de procurar uma outra pessoa, ela consegue outra pessoa, que ela lá na frente irá viver os mesmos problemas e até piores, os mesmos problemas e até piores do que os problemas que ela tinha com o primeiro relacionamento. Então a gente observa que decisões imediatistas só trazem problemas no futuro. Então tanto quem não tem ninguém, como quem tem um relacionamento, essa pessoa tem que tomar a decisão de partir para a fé para resolver. Tanto a pessoa que não tem ninguém, ela deve partir para a fé, para a vida com Deus, para resolver o problema dela e não ser precipitada, como a pessoa que tem um relacionamento com problema, ela também deve partir para a fé, para que ela com Deus no relacionamento, no casamento, ela venha buscar a solução. Tem um versículo que diz em Hebreus 10, 38, que diz assim, o meu justo, quer dizer, a pessoa que é de Deus, o meu justo viverá. Esse viverá é futuro, ele vive e viverá. Então, o meu justo viverá pela fé. Essa é a principal parte que eu quero lhe mostrar. O meu justo viverá pela fé. E se retroceder, quer dizer, se desistir, nele não se compraz a minha alma. Quer dizer, Deus, ele não pode ter alegria em quem desiste. Aí diria quem está nos acompanhando, mas o que é fé? Será que a fé é frequentar uma igreja, é ser religioso? Será que fé é muita oração, é conhecer toda a Bíblia, ler a Bíblia várias vezes? Será que a fé, a fé são orações longas? O que é fé? Fé. Tudo que nós falamos, frequentar uma igreja, ter uma religião, frequentar uma religião,
ler toda a Bíblia, ler a Bíblia, fazer orações. Isso não significa fé, isso pode ser apenas religiosidade. A pessoa é religiosa. A fé, segundo Hebreus 11, versículo 1, a fé diz assim: ora, a fé, olha só, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de coisas que não se veem. Então, a fé é a certeza, ouça por favor, a fé é a certeza, a fé é certeza do que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Então, quando a pessoa, Suzana, vive pela fé, ela deixa de ser imediatista, ela deixa de querer buscar solução rápida, de resolver um problema rápido, sem perceber que na verdade ela não está resolvendo o problema, ela está se jogando em outro problema. Por quê? Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então a fé é uma certeza, a fé é uma certeza. Então a mulher tem um marido alcoólatra, um marido brigão, um marido nervoso. Se essa mulher é uma mulher de Deus, ela se libertou, ela entregou a vida a Jesus, ela passou a viver pela fé, ela recebeu o Espírito Santo, e ela vive pela fé. Então, porque ela vive pela fé, ela não vai tratar o marido como o marido trata ela, porque ela entende que ela tem que tratar o marido, mesmo ele sendo uma pessoa que vive ao avesso da vida, mas ela vai tratar o marido como se fosse Jesus, mesmo ele alcoólatra, mesmo ele brigão, mesmo ele nervoso. Então ela não vai ter o pensamento de separação, ela não vai ter o pensamento, eu vou largar esse homem e vou arrumar outro. Ela vai investir no relacionamento, o homem ele investe no casamento quando ele vive pela fé, porque a fé é o que? É a certeza de coisas que se esperam. Então a mulher, ela trata o marido, hoje, sendo alcoólatra, brigão, nervoso, ela trata ele como se ele fosse Jesus, porque ela não vive aquilo que ela vê naquele momento, ela já está vendo pela fé o marido dela transformado, ou o marido já vê pela fé a esposa dele transformada. Eu acho que para essa pessoa que está nos acompanhando entender o que significa fé, se a pessoa não tem noção do como assim, vou crer numa coisa que eu não vejo, que eu não toco, que eu não enxergo. Então a pessoa tem que pensar assim, quando a pessoa estuda, ou quando ela busca um trabalho melhor, né, uma condição financeira melhor, o que ela faz? Ela faz um investimento. E esse investimento, não existe emoção nele, existe razão. Então, peraí, eu vou me formar porque eu quero ser um engenheiro. Então, ela vai atrás de estudar, de se empenhar, porque ela quer ser um engenheiro ou uma engenheira. Então, ela está usando a fé. Ela está visualizando lá na frente uma renda maior, um carro melhor, uma casa melhor, uma vida melhor. Então, ela não se importa, que você falou que não tem sentimento, ela não se importa com o fato de estar cansada, ela vai estudar. Ela não se importa com a dificuldade, com o emprego que ela está ganhando de hoje, ter que pegar 2 ônibus para chegar na faculdade. De ter que chegar em casa meia-noite, depois da faculdade, no outro dia acordar 5 da manhã, porque ela está visualizando lá na frente. Futuro. Um dia eu serei um grande engenheiro e eu não vou precisar fazer tudo isso que eu estou fazendo hoje. Então, é fácil a pessoa entender. Por que é fácil ela entender no que se refere ao comercial, ao financeiro, e não é fácil ela entender no que se refere à vida amorosa? E até a familiar. E até a familiar. Quando se trabalha em cima da mudança de um filho, de uma filha, quando se trabalha em cima da mudança da mãe, do pai, da família num todo. Viver pela fé é você não olhar para o hoje, é você olhar para o futuro, você olhar para o amanhã. É o que Jacó fazia, mesmo sem saber, porque ele não tinha, ele sofreu muito também. Se a pessoa lê aí Gênesis,
ela vai ver a história de Jacó, ele sofreu muitas consequências, mas a intenção, quer dizer, a decisão dele, eu quero a bênção que vem de Deus através do meu pai, fez com que ele alcançasse essa bênção. Mas se perguntasse para Jacó, depois de tudo que ele viveu, quando ele lutou lá com o anjo, no Val de Jaboque, que ele recebeu de Deus um novo nome, se perguntasse para ele, Jacó, você voltaria lá atrás e viveria tudo de novo para receber isso que você recebeu? Com certeza ele viveria. Principalmente pelo encontro que ele teve com Deus nesse vale de Jaboque. Ele viveria. Mas Esaú, qual foi o final de Esaú? Ele foi um homem feliz, casou com mulheres que só trouxe dor de cabeça para ele, só trouxe problema para ele. Por quê? Porque a decisão que ele tomou era pelo hoje. Eu estou com fome agora, eu vou resolver meu problema de fome. Ele não pensou no amanhã. Amanhã eu preciso da bênção de Deus. Amanhã eu preciso de Deus na minha vida. Não, ele não valorizou aquilo. E muitas são as pessoas que estão até nos acompanhando e ouvem isso e não valorizam a bênção de Deus sobre ela. Deus querendo se manifestar, Deus querendo mostrar para ela, olha, vai por aqui, vai por ali, coloca o teu futuro na minha mão, confia em mim. Use a fé, confie em mim. Você não tem fé para tantas outras coisas, tenha fé em mim. Então, você tem o seu marido, mas eu não gosto mais dele, eu não amo mais ele. Há quanto tempo você tem olhado o seu marido com maus olhos? Há quanto tempo você só vê os defeitos do seu marido? Há quanto tempo você só aponta os defeitos dele, o que ele tem que mudar, ao ponto de você ter ficado cego e não conseguir enxergar os seus defeitos e não conseguir enxergar o que você tem que mudar como mulher? De repente o senhor é quem diz, mas eu não gosto mais da minha esposa, eu não sinto mais amor por ela, eu não sinto mais atração por ela. Sim, mas há quanto tempo o senhor olha para os defeitos dela? Há quanto tempo o senhor olha aponta os problemas que ela traz, os defeitos dela? E há quanto tempo o senhor tem estado cego ao ponto de não conseguir olhar para si mesmo e ver tudo que tem que mudar? Por isso que o mundo é o inferno que a gente vive. Porque o mal age há muito tempo em cima da destruição de casamentos. E quando o mal destrói o casamento, ele destrói a família. E quando o mal destrói a família, ele destrói a sociedade. Você vê como a minha esposa falou no começo, ninguém mais quer casar hoje, as pessoas querem só morar juntos. E às vezes a pessoa ela é tão inconsequente nessas decisões, que às vezes a mulher, a gente atende e a gente vê isso, a mulher é uma boa esposa, é um bom marido, ele está ali, poxa, ele é um bom homem, mas ela está tão cega no que ela quer, nas decisões que ela está tomando para ela, imediatistas, instintivas, que ela quer aquilo ali, ela quer um amor hollywoodiano, aquele amor que não existe, que ela acaba destruindo um relacionamento que teria tudo para dar certo. Quantas pessoas a gente atende, olha, esfriou o nosso amor, mas o amor esfriou porque cada um tomou a decisão de olhar só para si. Exatamente. De não olhar para o outro, de não investir no outro. E às vezes a pessoa tem justificativas para dizer que nunca amou. Que nunca amou. Mas porque não quis. Sim, tentar. mas o que a gente sabe que por detrás de tudo isso existe o diabo. Existem os espíritos imundos. Vou dar um exemplo que eu até já dei em reuniões que nós fazemos aqui. Uma vez eu atendi um casal, ele tinha 71 anos e ela tinha 70. E eu estava atendendo esse casal de idosos, esse senhor e essa senhora, e ele começou a chorar como uma criança. Ele chorava de soluçar. E eu perguntei assim, o senhor está chorando por quê? Aí ele disse assim, 50 anos de casados, 4 filhos e vários netos. 50 anos de casado, ele casou com 21 e ela tinha 20. E ele chorava que nem criança. Eu perguntei, o senhor está chorando por quê? Ele disse assim, é que eu não amo a minha esposa. Olha só, um senhor de idade, 50 anos casado, chorando na minha frente no atendimento, ele disse, é que eu não amo a minha esposa. E ela começou a chorar também. Olha só, eu perguntei assim, mas por que o senhor não ama a sua esposa? Aí ele falou assim, eu nunca amei. 50 anos casado. Alguém vive com alguém 50 anos sem amar? 50 anos casado. Aí eu perguntei assim, mas por que o senhor não ama e nunca amou? Olha só,
ele disse assim: eu não casei por amor. E o senhor casou por quê? Ele disse: porque eu engravidei ela. E eu não casei com ela por amor, eu casei porque eu engravidei ela. Mas vamos mostrar onde que o mal age, porque o mal age. Aonde que o mal age? Onde é que o mal agiu na cabeça dele? O mal agiu na cabeça dele, alimentando sempre esse pensamento: você não casou por amor, 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 você casou porque ela engravidou, você engravidou ela. Então, porque ele alimentou esse pensamento inspirado pelo diabo, ele não conseguiu descobrir o amor. Ele não conseguiu descobrir o amor. Porque imagine 50 anos de casado, 4 filhos, vários netos, quantas coisas lindas o casal não viveu. Quantos momentos maravilhosos o casal não viveu para que tivesse surgido o amor nele. É normal casar sem amar, dá para dizer que é normal casar sem amar. Não é normal continuar sem amar, porque a convivência do casal vai fazer surgir o amor nele por ela, nela por ele. Mas o mal implantou um pensamento nele que o escravizou por 50 anos. Por 50 anos. E tem mulheres assim, mulheres que estão com o marido e têm esse pensamento: eu nunca casei por amor, eu casei para sair de casa, eu casei porque eu engravidei. E aí alimenta esse pensamento às vezes, e porque alimenta esse pensamento, não consegue ver os bons adjetivos, as qualidades, não consegue ver as boas qualidades, e aí o amor nunca surge. Por quê? Porque alimenta um pensamento que não casou por amor, e tudo isso é viver sem fé. Sim. Tudo isso é viver sem fé. Eu acho que a pessoa pode se resumir a 3 coisas, né? A pessoa tem que pensar na decisão que ela está tomando. Ela tá tomando uma decisão todos os dias, da hora que a gente acorda até a hora que nós nos deitamos, nós tomamos decisões. E essas decisões refletem na nossa vida. Há uma consequência para cada decisão. É a primeira coisa que a pessoa tem que pensar. E se ela não consegue tomar decisões por N motivos, porque ela já sofreu, porque ela não aprendeu, porque ela não sabe, porque ela já cansou de dar murro em ponta de faca, então eu vou ceder à proposta que está sendo me dada. Eu vou passar a tomar decisões pela fé. E para que você consiga tomar decisões pela fé, você tem que estar na dependência de Deus. Isso é pensar no futuro. E você estar na dependência de Deus exige-se o que minha esposa falou, uma decisão. Qual a decisão? De você se pôr em pé e de você pegar a sua vida e colocar no altar. O altar simboliza a vontade de Deus. Então você pega a sua vida e coloca no altar. Você pega a sua vida e coloca dentro da vontade de Deus. E passa a viver dentro da vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. E porque você passa a viver de acordo com a palavra de Deus, você aprende a viver pela fé. Você aprende a agir, porque o Espírito Santo, ele vai transformar teu interior, vai tirar o vazio, vai tirar o mal, vai encher você dele. O Espírito Santo vai tomar posse do teu ser, vai te fazer uma mulher sábia ou um homem sábio. E uma vez você tendo essa direção do Espírito Santo, você viverá pela fé, e pela fé tudo é possível. Inclusive eu vou mostrar a história do Alan e da Jennifer. Eu queria que você prestasse bastante atenção, porque mostra justamente o que nós estamos falando aqui nessa terapia do amor em seu lar. Me chamo Jennifer Cunha, tenho 27 anos. Meu pai faleceu, eu tinha 2 meses de nascida. E eu cresci sem essa referência paterna ao meu lado. Então, quando a minha mãe ela se casou, não foi aquilo que a minha mãe imaginava. Teve muitas brigas, muitas discussões, era um lar muito conturbado. Como existiam os maus tratos na minha família, relacionado à minha mãe, eu não tive essa referência de marido e pai. Então, eu comecei os meus relacionamentos todos
sem uma base de como me relacionar. Quando eu tive meu primeiro namorado, na primeira briga eu terminei. Então, depois eu tive o segundo namorado, na primeira briga eu terminei. Porque eu não queria que a mesma coisa que aconteceu com a minha mãe acontecesse comigo. Em um dos meus relacionamentos, eu tive a minha filha com 21 anos. Meu nome é Alan Maurício, eu tenho 31 anos e eu cresci num lar totalmente desestruturado com relação à vida sentimental. Eu não tinha nenhuma referência como um pai, um casamento, né? Na verdade, os meus pais se separaram quando eu era criança ainda e eu não tinha ideia, né, de como esperar um relacionamento, porque eu não tinha um exemplo dentro de casa. Eu acabei levando isso para os relacionamentos que eu acabei adquirindo no decorrer da minha adolescência. E todos eles foram frustrados naturalmente. Eu esperava muito e muitas vezes não recebia aquilo que eu idealizava. Eu não tinha referência, né? Eu imaginava que era somente seguir o coração. Diante disso tudo, eu comecei a adquirir depressão. Comecei a chorar muito, muito, muito. E eu tinha muitos pensamentos ruins ao meu respeito. Que eu não ia conseguir ninguém, que ninguém ia me querer, que nada ia dar certo para mim. E realmente nada dava certo. Com 23 anos, eu comecei a me tratar da depressão. Só que eu não melhorava, eu só piorava. Porque os remédios, eles não curavam aquilo que eu sentia dentro de mim. Dentro do meu interior. Eu me sentia vazia, eu me sentia solitária. Então, na frente das pessoas, eu era super feliz, espontânea, alegre. Mas quando eu estava sozinha, eu chorava, eu tinha maus pensamentos, tinha pensamentos de suicídio. Eu me frustrava porque eu ia de cabeça, eu entrava de cabeça, né? Então, naturalmente, você acaba esperando muito e você se decepciona. Então, o que aconteceu com o relacionamento dos meus pais, inevitavelmente acabou acontecendo comigo, né? E aquilo me frustrava cada vez mais. Mesmo tratando as doenças que eu tinha, os remédios não me ajudavam. Então, quando eu cheguei na terapia do amor, no Templo de Salomão, eu vi que eu podia tratar lá, porque o meu problema ele era maior do que eu imaginava. Meu problema ele era na minha alma, ele era no meu interior. Eu precisava resolver coisas da minha infância, da minha adolescência, coisas que me marcaram lá, que faziam com que eu ficasse mal, com que eu tivesse a depressão, com que eu tivesse as crises. E lá tudo me marcou, porque só de entrar no templo, só de chegar lá, já me dava aquela paz. Então eu já conhecia a terapia do amor, só que eu carregava comigo vários preconceitos. Eu achava que a terapia do amor era apenas para arranjar namorada. Então, assim, como eu tinha um sentimento de frustração carregado na minha infância, vendo os meus pais, então eu pensava, eu não quero entrar num relacionamento. Então, quando eu entendi a proposta da terapia do amor, eu pensei, por que não participar? Eu preciso trocar o meu espírito. Quando eu entendi que eu precisava trocar o espírito para poder entender como dar certo no amor, então eu comecei a frequentar as palestras da terapia. Foi lá que eu fui aprendendo, primeiro, a cuidar de mim. Então eu fui me reconstruindo em cada quinta-feira, com cada palestra. Cada palestra era uma novidade. Cada palavra era uma mudança que eu colocava em prática na minha semana e eu fui mudando. As pessoas que estavam ao meu redor, elas falavam, Jennifer, você mudou muito, você não parece ser mais aquela pessoa depressiva, você tá com uma luz. E de fato eu estava com a luz, porque houve uma troca de espírito lá. E a terapia do amor foi um referencial para mim, porque eu aprendi a me comportar como um homem de verdade, a controlar minhas emoções, né? Eu costumo dizer que você hoje faz faculdade para tudo, né? Você tem um estudo, você quer ser um médico, você estuda para aquilo, né? Você quer tirar uma carta, você se matricula numa autoescola. Mas na verdade eu não tenho hoje um curso, né? Eu não entendia, eu não sabia que tinha algo que te preparasse, um manual para a vida amorosa. Foi exatamente assim que eu cheguei na terapia do amor e para mim foi um prato cheio. Porque eu entendi como usar a fé e o amor inteligente e hoje
graças a Deus eu colho os frutos disso. E foi numa dessas palestras sobre a vida amorosa, da terapia do amor, que eu acabei conhecendo a Jennifer. E eu pensei, essa mulher é a mulher que Deus preparou para mim. Eu já sabia, eu não podia mais errar. Eu não tinha mais chance de errar. Então eu falei, não, dessa vez eu vou fazer tudo certo. Eu já tinha a palestra da terapia do amor. Eu já havia trocado o meu espírito, né, meu amor? E foi quando a gente decidiu, não, vamos fazer tudo certo e vai dar certo. Porque se você está plantando certo, como é que você não vai colher o certo, né? Hoje eu tenho uma esposa que é companheira, hoje eu tenho uma mulher de Deus ao meu lado, né? Uma pessoa que é coluna da minha casa, uma mãe, né? Eu tenho paz na minha casa. Eu chego em casa, eu sei que eu vou encontrar a minha esposa me recebendo, né? A nossa casa, ela é um pedaço do céu. A terapia do amor faz parte da nossa vida. O que a gente vê, Suzana, do Alan e da Jennifer? Ela perdeu o pai bebê e cresceu sem referência paterna. Uma vida de depressão, solitária, e ele sempre vendo o pai e a mãe se separando. Então juntou ele, que não tinha referência de casamento, com ela, que também não tinha referência de casamento, porque o pai morreu. Evidentemente que isso não traria resultados bons. Por isso que eles sofreram tanto, gemeram tanto e choraram. Detalhe, a vida deles mudou quando eles tomaram a decisão do que nós acabamos de orientar, de viver pela fé. A decisão de viver pela fé, e a gente volta no exemplo que a gente já deu. Se a pessoa está se sacrificando para ser um grande engenheiro, ela vai pegar os livros, ela vai aprender, ela vai calcular de forma exata, ela vai fazer aquilo. A mesma coisa é o que é viver pela fé. Ela vai pegar a Bíblia, ela vai ler a palavra de Deus, ela vai obedecer a palavra de Deus e ela vai estar vivendo pela fé. Então, nós queremos convidar você agora a receber a oração. Está aqui minha esposa. Eu gostaria de convidar todos a ficarem de pé. Abrace sua esposa, abrace o seu marido. Nós vamos fazer essa oração. Senhor meu Deus e meu Pai, o Senhor nos usou até agora para falar, para que essa pessoa não seja imediatista, que ela não seja imediatista. Então, nós clamamos ao Senhor por todos os casais, namorados, noivos, amaziados, esse marido, essa esposa, esse marido, essa mulher. Nós oramos por cada casal, porque nós sabemos que tudo trabalha contra o casamento. Tudo trabalha contra o diabo, os espíritos imundos, a mídia, o mundo. Tudo trabalha contra o que o Senhor criou. O Senhor criou o casamento. O Senhor criou a família. Foi o Senhor quem criou. Então, eu peço ao Senhor, enquanto nós aqui do altar clamamos ao Senhor pela família, pelo casamento, por esse casal, que o Senhor visite cada casal aonde quer que essa pessoa esteja, meu Pai. Faça com que cada um, tanto ele como ela, entendam que tem que parar de olhar os defeitos do outro e olhar para si mesma, que tem que parar com aquele pensamento, se o meu marido mudasse nisso ou naquilo, nisso e naquilo, se a minha esposa mudasse nisso e naquilo. Meu Deus, conscientiza esse homem de não esperar mudança nenhuma na esposa, mas ele mudar, não é para ela, é ele mudar para o Senhor, para agradar o Senhor.
conscientiza ela disso, dela não ficar pensando, se o meu marido mudasse nisso ou naquilo. Não, faça com que ela entenda que é ela que tem que mudar, mesmo ele sendo mais errado, é ela que tem que mudar, mesmo ela sendo mais errada, é ele que tem que mudar, porque isso é investir no futuro, isso é viver pela fé. A esposa muda por amor ao Senhor, porque ela está olhando lá na frente, o casamento restaurado, o marido liberto. Ele muda porque ele está olhando para o futuro, ele muda porque ele está vendo lá na frente a esposa mudada, casamento transformado. Então, meu Deus, nós clamamos ao Senhor, nós suplicamos ao Senhor, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus Cristo, age dentro desse casal, meu Pai, age, que a esposa tenha disposição de perdoar o marido dela, que ele tenha disposição de perdoar tudo que possa ter acontecido, que ele tenha disposição de perdoá-la, que ela tenha disposição de perdoá-lo, sem sentimento, sem emoção. É fazer o que tem que ser feito, é fazer o que tem que ser feito, porque é isso que o Senhor espera dessa pessoa. Por favor, o casal, marido, se tem algo que a esposa, que você fez que machucou a tua esposa, peça perdão aí para ela agora. Não tem emoção, pede perdão, passa por cima de tudo. A senhora pode pedir perdão para ele agora. Peça perdão para o seu esposo, peça perdão aí para ele. Olha nos olhos do seu esposo, olha nos olhos da sua esposa, pode abrir os olhos, olha nos olhos do seu esposo, olha nos olhos do seu marido. Bora, senhora, pede perdão aí agora olhando nos olhos dele. Bora, meu amigo, peça perdão aí agora olhando nos olhos dela. Diga aí para ela que você a ama, diga para ele que você o ama. Beije agora a sua esposa, beije o seu marido. Oh, meu Deus, se abracem novamente. Nós abençoamos os casais, nós abençoamos as famílias, abençoamos, meu Pai, que todos sejam envolvidos pela Tua presença, porque esta foi a definição de tudo que o Senhor nos usou para falar. A decisão de se render, a decisão de se entregar, de pegar a vida e colocar no altar, que significa viver de acordo com a Tua palavra. E essa pessoa está tomando essa decisão agora, meu Pai. Receba a vida dela. Nós abençoamos os casais, abençoamos as famílias e abençoamos a todos que estão agora recebendo essa oração. Abençoamos a todos em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Olha, eu tenho certeza que você está abençoado. Tenho certeza disso. Não tenho dúvida nenhuma que você está abençoado. Nenhuma dúvida. Agora eu gostaria que você permanecesse firme na terapia do amor. Todas as quintas-feiras, presencial, numa Universal perto de você, ou aqui na nossa sede estadual, na Cruz Cabugá, 141, pertinho do Parque 13 de Maio. Sempre à sua inteira disposição. Eu gostaria que você tomasse a decisão agora de fazer uma oferta. Você pode fazer essa oferta agora. Você pode anotar aí as contas bancárias, você pode tirar um print, você pode tirar uma foto dessas contas bancárias, Banco do Brasil, Bradesco ou Caixa Econômica. Você também pode fazer a sua oferta pelo universal.org/doar.
Tire um print, faça um depósito agora, faça uma transferência agora, faça uma doação agora. Também tem o SMS. Você pode mandar uma mensagem para o número 28453. 28453. Mande uma mensagem com a palavra doar. Faça a sua oferta. Você pode fazê-la agora. Inclusive, o livro, enquanto você faz aí, você anota aí, enquanto você anota aí o número 28453 com a palavra doar. Você pode fazer a sua oferta. Se você tiver disposição para isso, você pode, coloca para mim aí na tela a imagem do livro. Esse livro que eu tenho aqui nas mãos, esse livro que está aparecendo aí, A Terra Vai Pegar Fogo. Você pode entrar na arcacenter.com, adquirir o livro, adquirir uma Bíblia, produtos que irão acrescentar na sua vida. E se você quiser, você pode unir o útil ao agradável. Você pode fazer uma oferta agora, com R$100 ou mais, uma oferta agora, com R$100 ou mais. E você guarda o comprovante, e com esse comprovante, você passa numa Universal perto de você, entrega o comprovante e pega o livro. Se você quiser apenas comprar o livro, ele custa menos, você pode entrar na Arca Center e comprar. Mas se o Espírito Santo está falando com você, você tem essa fé, tem essa disposição, então faça essa oferta com 1.000, com 500, com 200, com 100, e você pega o comprovante, passa numa Universal perto de você, e você vai adquirir o livro, você vai entregar o comprovante, e você vai então receber o livro A Terra Vai Pegar Fogo, tá bom? Você pode fazer isso agora, ou então você pode pegar uma oferta e colocar no meio da sua Bíblia, no meio da Bíblia a oferta, e você passa então numa Universal perto de você, e ali na Universal perto de você, você entrega suas primícias, o dízimo e a sua oferta. Pegue o óleo santo que você tem aí para a gente abençoar as mãos, e vamos fazer a oração final. Você molha o dedo no óleo, tá? E passa nas suas mãos, nas duas mãos, esfregue uma mão na outra, que nós vamos determinar agora na oração final, que venha para a sua mão coisas grandes, que você não está nem esperando. Nós vamos fazer isso agora, nesta oração. Estenda as mãos para os céus, feche os seus olhos. Meu Deus, consagra as mãos desta pessoa. 40 anos o povo esteve no grande deserto. O Senhor abençoou as obras, ou a obra das mãos do povo. Então eu determino que essas mãos sejam ungidas. Eu determino que essas mãos sejam abençoadas e capacitadas para que essa pessoa venha agir. E tudo que ela fizer, tudo que ela colocar as mãos, venha frutificar. Que o Senhor traga para ela coisas grandes, coisas extraordinárias, que ela não está nem esperando. E abençoa todos os dizimistas, todos os que têm feito seus desafios, seus votos, todos os que têm feito as suas doações, suas ofertas online, e todos os que têm estado na Igreja Universal, passando pelo altar, e no altar apresentando o dízimo, apresentando as ofertas, os propósitos. Que o Senhor não permita que nada falte, que o Senhor venha suprir todas as necessidades dessa pessoa, fazendo com que ela e toda a família estejam abençoados, prósperos, e que nada falte. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor Deus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre você e a sua família, hoje, amanhã e sempre. E os que creem digam assim seja, e graças a Deus. Amém. Você está abençoado. Lembre-se, você já passou pelo altar hoje? Todos os dias passe pelo altar. A Universal está aberta. Quando você passa pelo altar, você sobe de um jeito, você desce com a bênção dentro de você. Fique com Deus.